Olá, queridos, graça e paz. Bom, primeiramente eu queria deixar aí o meu feliz ano novo para todos, feliz 2019, uma época do ano em que as pessoas costumam fazer aí seus propósitos, traçar metas para o ano que se inicia. Isso é muito legal, muito bom, mas é algo importante desde o momento em que não deixemos Deus de fora dos nossos projetos, porque caso contrário, iríamos guerrear sozinhos, né? E guerrear sozinho não é legal. As pessoas aí iniciando as suas famosas dietas que não passam aí do mês de março. Oh, Jesus amados, vai na tua força, varão valoroso, Deus vai te dar a vitória esse ano você consegue aquela dieta. Bom, eu quero deixar uma mensagem aí, nossa primeira mensagem, momento de mensagem no ano de 2019, e eu quero falar um pouco sobre Ziklag, um texto que está lá em 1 Samuel capítulo 30. Quero deixar uma mensagem rapidamente em cima desse texto. Mas para entendermos 1 Samuel capítulo 30, nós temos que ler um pouquinho antes, dar uma voltada aí no texto. 1 Samuel capítulo 29 fala que Davi estava fugindo de Saul, foi parar lá no território filisteu e se fingiu de doido lá, de maluco, porque quando Aquis, o rei dos filisteus, descobriu que Davi era o cara que tinha mandado matar Golias, a situação não ia ficar muito boa para Davi não, né? Imagine só, cara, esse cara aí que matou o nosso campeão, hein? O que a gente vai fazer com ele? E Davi chegou ao ponto de se fingir de doido, se pendurando nos umbrais das portas, a saliva escorrendo pela barba. E isso aí é mais ou menos o que antecede a mensagem. E Davi iria para a batalha com os filisteus, só que os príncipes dos filisteus chegaram para aqui e falaram: esse cara Davi aí, não é bom que leve ele é hebreu e tal, tem seus companheiros. Enfim, resumindo, não puderam levar Davi, porque imagine só Davi tendo que lutar contra Israel, né? De alguma forma, eu acho que foi um livramento ali para Davi. Fico imaginando Davi ter que levantar a espada para Saul. Estava fugindo de Saul porque ele não levantava a mão contra um ungido de Deus. Isso é uma característica muito legal. Davi era um cara sujeito à autoridade. Eu respeito muito isso, eu gosto muito desse negócio de sujeitar à autoridade. Não estou falando de concordar em tudo. O cara de repente quiser, o meu chefe quiser pendurar o ventilador de teto no chão, eu vou chegar e falar: não fica legal, mas ele é o chefe, ele fala que quer, ele vai colocar. Quem sou eu para falar que não, né? A gente não devemos ser vaquinha de presépio, mas nos sujeitarmos à autoridade é algo que é benção para as nossas vidas. Isso tem um peso muito grande no reino espiritual. Mas voltando aí, capítulo 30, aí, os caras voltaram, Davi não foi para a batalha, porque Aquis mandou eles de volta, e Davi chega em Ziklag com os companheiros de batalha e encontra um verdadeiro cenário de guerra. Ziklag foi invadida, saqueada, ferida pelos amalequitas e queimada, e todas as mulheres, filhos, todo mundo que estava ali tinha sido levado como cativo, né, como escravo, foram levadas como reféns. E Davi e seus companheiros, a Bíblia fala que eles choraram amargamente até não aguentarem mais em alta voz. E sobre Davi recaiu-se algo pior ainda, porque ele, numa situação de liderança, é uma outra coisa que nós podemos aprender. Muita gente quer ser líder, quer ser chefe, só que a Bíblia mesmo diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. E Davi agora, como líder, algo recairia sobre os seus ombros, a culpa daquela situação que estava acontecendo ali. Mas algumas verdades nesse texto nos saltam aos olhos. Uma dessas verdades é que todo mundo foi levado escravo, vivos. Deus, eu entendo que a mão de Deus interferiu, porque não é um cenário muito comum numa época do Antigo Testamento você vê um exército invadir uma cidade, até queimar a cidade, mas levar todo mundo vivo. No mínimo, eles iam matar o maior número de pessoas possíveis. Ia deixar sobrevivente para depois correr atrás de prejuízo. Mas o pessoal estava vivo. E aí entra um ditado, né, usando aqui da licença poética: enquanto há vida, há esperança. Enquanto o povo estava vivo, havia uma esperança de buscar de volta. Davi agora, ele tomou uma atitude, ele sabia que ia morrer. O pessoal estava querendo apedrejar Davi. Vamos passar o cerol, a espada em Davi. Ou melhor, vamos passar a pedra em Davi. E Davi, ao invés de ficar chorando, como muitos de nós fazemos no momento de angústia, e nós estamos livres disso, cada um passa pelos seus problemas. É uma lição que nós podemos aprender, uma outra verdade que nós tiramos nesse texto. Às vezes, nós voltamos para casa e nos deparamos talvez com um cenário de guerra. Não na nossa família simplesmente, mas em alguma área da nossa vida. Olhamos para nós e percebemos que a nossa vida ela está de alguma forma falida ou quase falindo. Mas é nesse momento em que não podemos ficar lamentando.
nos inferiorizando. Ai, Senhor, ai de mim, eu sou coitadinho, porque eu sou teu servo, sou tão fiel, e o Senhor permite isso tudo. Davi, ele também era o homem segundo o coração de Deus, e Deus permitiu. E no decorrer do texto eu vejo algumas verdades, posturas na vida de Davi que devemos tomar também para as nossas vidas, que eu acho que faria muito bem. Davi, ao invés de ficar se lamentando, a Bíblia fala que ele se reanimou. Ele não fala que Davi ficou chorando, pedindo misericórdia a Deus, que renovasse as suas forças. Não, Davi ele assumiu uma postura diante de Deus. Davi, e perante aqueles homens, Davi, ele se renovou. A Bíblia fala que Davi se reanimou em Deus, no Senhor, o seu Deus. Pediu a estola sacerdotal e foi consultar o Senhor. Não algo diferente do que é comum na vida de Davi, pedir a estola sacerdotal para consultar a Deus naquilo que deve fazer. Davi sempre estava fazendo isso, e é uma lição. Será que nós temos consultado a Deus naquilo que devemos fazer, ou será que tomamos atitudes, fazemos aquilo que o nosso coração manda, a nossa emoção manda, tomamos atitudes por emoção e às vezes quebramos a cara? Algumas vezes pode dar certo, mas tem situações que só Deus tem a palavra fiel para que possamos viver uma vida vitoriosa e sermos vitoriosos naquilo que desejamos. Davi, ele consultou o Senhor, e a palavra de Deus foi para ele ir, que Deus daria vitória. E Davi, ele vai. No meio do caminho, ele encontra com um jovem egípcio que trabalhava para os amalequitas, e aquele jovem havia sido largado para trás simplesmente porque estava doente. E é uma outra lição que podemos aprender com esse episódio. Quantas pessoas não largamos para trás quando elas deixam de ser úteis para nós? Eu não quero entrar nesse mérito não, mas é algo para nós refletirmos. Mas Davi, ele age de generosidade. Davi, ele poderia matar aquele homem. Esse cara, ele estava junto com os amalequitas, ele contribuiu para a nossa desgraça. Não, vamos matar esse cara da forma mais cruel possível. Mas não, a atitude de Davi foi de pegar, mandar dar comida, água para aquele jovem recuperasse as suas forças. Mesmo porque Davi queria saber para onde tinham levado as mulheres, filhos e todo mundo que tinham sido levados reféns. E aquele homem se recupera, explica a situação, que ele tinha sido largado para trás porque tinha adoecido. Alguns dos homens de Davi também, no decorrer do caminho, cansados, ficam para trás porque não aguentavam mais. Estavam vindo de uma jornada, talvez de guerra, e estavam exaustos, pensando que ia chegar em casa, ia estar lá a mulher esperando os filhos, tomar um banho, ir para a internet, ficar lá brincando um pouco no Facebook, e jogar videogame, sei lá o que eles iriam fazer. Mas quando eles chegam em casa achando que estava tudo bem, eles teriam que partir numa outra missão. E uma missão de resgatar de novo a sua família. Mas Davi, ele segue o restante do caminho com os 200 que restaram. Ficaram 200 para trás, tinham saído 400, e Davi foi com mais 200. E eles foram vitoriosos. E uma outra lição que nós podemos aprender: Deus não está sujeito ao homem. Saiu 400, mas no meio do caminho 200 não aguentaram ir. Os outros 200 que chegaram lá teriam a vitória, porque se Davi consultou a Deus e Deus falou que daria a vitória, então a vitória é certa. Eu quero usar um texto aqui fora de contexto para levar você a entender. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Está lá em Números, um texto usado para Balaão, como eu falei, um texto fora de contexto. Mas se Deus falou, ele vai cumprir. Ele não é homem que faz uma promessa e não cumpre. Ele cumpre aquilo que ele falou. Davi consegue resgatar de novo as mulheres, as filhas, e atrás dos despojos de guerra. E quando chegam lá, os outros 200 que foram para a batalha, a Bíblia fala que homens maus que estavam com Davi não queriam que Davi repartisse os despojos de guerra com os preguiçosos. Os preguiçosos, homens que não aguentaram mais caminhar com Davi. Estavam cansados, os caras estavam no campo de batalha. E os 200 que foram para a batalha não queriam que Davi repartisse, mas Davi fala: não, meus irmãos, não façamos isso. Chama os caras de irmãos. Não façamos isso, nós vamos repartir sim. Ou seja, o que você ganhar, eles vão ganhar também. Vai ser tudo repartido igualzinho. E Davi o fez. Davi não fez igual os amalequitas. Os amalequitas, no momento em que a pessoa talvez não consegue me acompanhar, eles largam para trás para morrer. Mas a postura de Davi, a postura do homem segundo o coração de Deus, é uma postura diferente. É uma postura de misericórdia. Eles não aguentaram ir porque estavam cansados. Eles não aguentaram porque eles estavam brincando, porque queriam ficar para trás ou porque queriam fugir da batalha. Eles não foram porque não aguentaram nos acompanhar. Eles vão receber os despojos. Misericórdia, generosidade, algo que nós devemos aprender também nesse episódio. Mas eu quero fechar essa mensagem com algo que é uma reflexão para todos nós. Será que eu e você, talvez com pessoas que ministram na igreja, homens e mulheres de Deus, eu falo, talvez até ouso falar,
pastores nesta hora que vão ter acesso a essa mensagem. Brigam por tantas pessoas, ministram na vida de tantas pessoas, guerreiam por tantas pessoas, mas esquecem da sua família? Quantos homens e mulheres de Deus às vezes estão enfiados na igreja 24 horas por dia? Eu não vejo problema desde o momento que seja um momento de adoração, que você esteja fazendo porque você ama a Deus. Se você tiver tempo, faça, porque se eu tivesse tempo eu estaria enfiado na igreja 24 horas por dia também, porque eu amo a obra de Deus. Mas não adianta nada eu estar envolvido com a obra de Deus e não estar envolvido com Deus. Tem pessoas que ficam 40 dias no monte, pura religião, e a família está lá, sendo massacrada. Tem pessoas hoje, eu tenho tirado meu momento de oração todos os dias, não estou no nível de Daniel, mas pelo menos uma vez, 3 vezes por dia eu não oro não, assim, eu oro sim, mas não tiro esse momento, mas pelo menos uma vez por dia eu tenho feito, e eu tenho de uma maneira mais enfática apresentado 3 pessoas que Deus tem me levado a discipular, deixar mensagem, eu tenho conversado com essas pessoas, eu tenho orado, eu tenho deixado palavras para essas pessoas e muitas das vezes palavras proféticas que chegam ao ponto de a pessoa falar, olha, tudo que você está falando é o que eu estou vivendo aqui agora, Deus tem me levado a ser profeta realmente na vida de algumas pessoas. Mas não adianta nada eu estar guerreando por amigos, não adianta nada eu estar guerreando por pessoas se a minha casa está desprotegida e os amalequitas só esperando o momento certo para atacar. Às vezes estamos guerreando pelos filisteus. Os amalequitas estão só chegando para saquear a nossa casa e levar a nossa família embora. Guerreamos tanto por pessoas e esquecemos da nossa casa. Será que temos apresentado, será que temos orado de uma forma enfática também pelas nossas famílias, pelas nossas esposas dos nossos filhos? Uma reflexão para todos nós. Não adianta nada eu estar guerreando por quem não faz parte da minha família e minha casa está desprotegida. Aprendamos com essa falha que houve aí em Ziklag e que Deus nos abençoe. Discipulemos, ministremos, ensinemos, saímos aí para as obras missionárias, evangelizemos, fazemos a obra de Deus. Tudo que vier às nossas mãos fazemos conforme as nossas forças. Mas não esqueça da sua família. Não esqueçamos das nossas famílias. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus.